a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nesta caravana. Louvado seja o teu nome pela viagem tranquila. Terra Santa, a gente não está falando de um país só. A gente está falando do cenário de vários livros diferentes que compõem a Bíblia. Vocês lembram que a Bíblia são vários livros diferentes, não é um livro só. Alguém tem o hábito de ler a Bíblia, tirando o pastor, obviamente? Pessoal, para quem tem o hábito de ler a Bíblia, eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão. Pessoal, eu já adianto uma coisa para vocês. A partir de agora, o tempo todo nós vamos andar pelas páginas da Bíblia. Nós vamos ver com nossos próprios olhos os lugares onde todas as histórias que a gente costuma ler na Bíblia aconteceram. Tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem o hábito, vocês se lembram, pelo menos duas histórias importantíssimas aconteceram aqui no Egito que tem relação com a Bíblia, tem relação com a nossa peregrinação e principalmente tem relação com os eventos que aconteceram na Galileia e na Judéia mais de 1000 anos depois, que a gente vai estudar e que a gente vai conversar sobre e que a gente vai ver esses lugares. O primeiro evento, vocês se lembram bem da história, um israelita que foi vendido para o governo egípcio pelos seus irmãos, se chamava José, caiu nas graças do faraó porque interpretava sonhos. Deus tinha dado para ele esse dom, ele interpretava sonhos de uma maneira extremamente correta, virou governador do Egito. Para vocês terem uma ideia, amanhã de manhã nós vamos visitar as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito têm mais ou menos 3.500, 4.000 anos de idade. Quando José foi governador do Egito, as pirâmides já existiam há mais ou menos uns 1000 anos. Tá? Então as pirâmides já eram antigas quando José era governador aqui no Egito. Muitos anos depois, um menininho, bebezinho, foi resgatado das águas por uma das filhas do faraó. E ela gostou tanto de ter achado aquele nenenzinho nas águas que ela deu para ele um nome que em egípcio significa aquele que foi retirado das águas. E que mais ou menos se lê em egípcio Musa. Os israelitas chamavam de Moshe. Nós conhecemos da Bíblia como Moisés. Ok? Moisés cresceu, virou um rapagão, parte da corte egípcia, só que ele sabia que ele era israelita. E ele, obedecendo o comando de Deus, depois de muita história que a gente vai ouvir com detalhes amanhã, e depois também, obedecendo o comando de Deus, ele liderou o povo israelita para fora do Império Egípcio, através do deserto do Sinai, atravessou as águas do Mar Vermelho, fugindo do exército do faraó, até chegarem na Terra Prometida. Essa é provavelmente a história mais importante do Antigo Testamento. E esse é o caminho que nós vamos fazer a partir de amanhã, saindo da terra de Gósen. O Cairo fica hoje no sul do que era na época da Bíblia a terra de Gósen. Vamos passar por onde antigamente ficavam as regiões das cidades citadas na Bíblia, Pi-Ramsés e Pitom. E vamos fazer o caminho que fez o povo. Quando a gente estiver fazendo esse caminho, eu explico com mais detalhes como é que a gente sabe que esse é o caminho que fez o povo. E vamos ver com nossos próprios olhos alguns lugares importantíssimos dessa caminhada. Por exemplo, as 12 fontes de águas insalubres. Salubre. Tá? Muito bem, pessoal, mas eu já estou me adiantando um pouco. Amanhã é o dia da gente conhecer um pouco a história do Egito e a história desse império enorme que é a civilização mais antiga que nós conhecemos. A história do Egito começa desde que nós conhecemos há mais ou menos uns 7.000 anos atrás. Nós estamos em 2010, então imagine mais de 5.000 anos para trás, antes de Jesus.
já existiu o Egito, e nós vamos conhecer tudo isso amanhã, tá? Para a gente entender melhor o que foi essa nação importantíssima naquela época. Durante 430 anos foi a casa do povo israelita que aqui viveu, e aqui viveu como escravos. Vou explicar para vocês o que era esse conceito de escravo naquela época, que não era exatamente o conceito de escravo que a gente tem hoje. Claro que eram escravos, mas eles tinham salário, eles tinham casa, eles tinham comida. Tanto que vocês lembram quando eles estão no meio do deserto fugindo, uma das ocasiões que eles se voltam contra Moisés, eles reclamam: mas você tirou a gente do Egito, lá a gente pelo menos tinha casa e comida. Lembram dessa história? E Moisés também ficou confuso e foi orar. Muito bem, pessoal, hoje o Egito é uma nação moderna, uma nação de 80 milhões de habitantes. O Cairo é a capital do Egito moderno. O Cairo não existia naquela época. O Cairo é uma cidade relativamente moderna. Nós estamos, por um acaso, passando na área nobre do Cairo, onde ficam as maiores casas, algumas embaixadas, casas de diplomatas, casas de políticos, tá? No nosso caminho a gente vai ver bairros mais pobres também. Vou explicar para vocês essa história toda de pobreza e riqueza aqui no Egito. O Cairo, eu falei para vocês, é uma das maiores cidades do mundo, tem 20 milhões de habitantes. Não é uma cidade muito grande em termos de espaço, mas a população é enorme. O Cairo é dividido em várias, eles chamam de províncias, mas não são províncias, são como o Grande São Paulo ou o Grande Rio, né? Que tem São Paulo, São Bernardo, Diadema. O Cairo é a mesma coisa. Nosso hotel, por exemplo, não fica na cidade do Cairo, fica na cidade de Gizeh, que é vizinho ao Cairo, dividida entre o Cairo pelo Rio Nilo. Vamos daqui a pouco passar pelo Rio Nilo, que a gente tanto já ouviu falar. O Rio Nilo, desde a época da Bíblia, muito antes da época da Bíblia, sempre foi a fonte de vida e a principal fonte de renda do Antigo Egito. Por quê? Porque o Rio Nilo antigamente, hoje não mais, antigamente ele tinha um movimento anual de inundação e seca. Não seca completa, ele só recuava e ele inundava uma época. E o que acontecia? Essas terras todas que eram inundadas, uma época depois que a margem do rio retrocedia, elas ficavam férteis. Então sempre houve um cinturão verde às margens do rio Nilo. E o povo plantava trigo, plantava algodão, plantava papiro, tá? E um monte de outras coisas que a gente vai estudar direitinho. E isso foi importantíssimo na história do Egito, porque em volta do Egito sempre houve deserto. A terra prometida é mais ou menos deserto, tá? 60% do território de Israel é deserto. Então o Egito, graças a essa riqueza que eles conseguiram produzir, eles foram durante muitos milênios muito poderosos, tá? Até o Império Romano, que era quem mandava na terra prometida na época de Jesus. Quem mandava em tudo eram os egípcios. E os outros impérios que apareceram depois, os babilônios, os assírios, aliás, antes os assírios, depois os babilônios, né? E depois os persas, todos eles, na verdade, queriam lutar contra os egípcios, os gregos também, tá? O grande objetivo era sempre conquistar o Egito, até que finalmente os romanos conseguiram, ok? E aí caiu de vez o Egito e a gente entra na história mais ou menos moderna que a gente vai ver por esses dias, tá? Amanhã cedo, agora são 15 para meia-noite, quando chegarmos no hotel vai haver jantar para nós, para quem quiser jantar. Eu pessoalmente comi bem no avião, acho que eu não vou jantar não, mas para quem quiser tem jantar ainda. Como nós vamos dormir um pouco mais tarde hoje, amanhã nosso dia não é tão pesado, eu sugiro que a gente levante às 7h30 da manhã, para as 9 a gente sair, ok? E não acostumem mal, tá? Se acordar esse horário é um absurdo. Pessoal, 7h30 toca o telefone, tá? Não existe assalto, mas se a gente esquecer algum lugar, dificilmente a gente vai achar de volta. Principalmente se tiver câmera e dinheiro dentro, ok?
Isso é importante porque as pessoas esquecem, depois elas reclamam e não tem o que fazer, tá? Mala, computador, pode... Mala, computador, isso tudo fica no hotel, não tem problema, ok? Deixa fechado, obviamente, não vai deixar tudo aberto em cima. Agar, que era egípcia, ok? E, segundo a tradição islâmica, lá outra mesquita do lado direito, lá no fundo, luzes verdes, ficou para trás do prédio, mas antes a gente vai ver bastante aqui. Segundo a tradição islâmica, o povo árabe descende de Ismael, tá? Que fugiu com a sua mãe Agar. Algumas vertentes dizem que o filho que Abraão estava sacrificando no topo do Monte Moriá era Ismael. Os judeus obviamente dizem que não era, que era Isaac, que é o pai do povo judeu. Mas enfim, isso também é história para a gente contar depois. Continuamos passando na parte moderna do Cairo. A gente já está no centro da cidade do Cairo. Daqui a pound, $1 vale 5 libras. Fiquem com esse número na cabeça. $1 vale 5 libras. Se vocês forem comprar uma coisa que custa 5 libras, por exemplo, a garrafa d'água, vocês estão pagando quanto em dólar? $1. Ok? Se vocês forem comprar uma coisa que custa 20 libras, quanto custa em dólar? $4. Muito bem. Ok? Então fiquem com esse número na cabeça. $1, 5 libras. Vai vender para vocês aqui uma coisa que eles vão perder dinheiro. Então pode pechinchar, porque... Oi? Vou falar amanhã. Um lugar chamado Lago Vitória, no Quênia. Ele percorre mais de 6.000 quilômetros até chegar aqui no Egito e mais para à noite, colocar esse dia na presença de Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome por esse tempo gostoso que estamos tendo juntos, pela noite de repouso, pelo café da manhã e pelo início da agenda deste dia. Te pedimos que este dia seja um dia marcante em nossa história, um dia de aprendizado, um dia de crescimento espiritual, um dia, Deus, de deleite para nossa alma. Louvado seja o teu nome por esse tempo. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. É,